dia! Conseguimos! Yay! Live é assim mesmo, né? Pois é, não tem como depois ensaiar, né? Ou vai ou racha, né? É que nem o nosso tema de ser empreendedor, é assim mesmo, é lidar com imprevistos. Pois é, por mais que a gente planeje, faça tudo direitinho, acontece isso, né? Exatamente. Aline, eu gostaria que, enquanto aqui eu estou ajustando com o Dr. Pianaro para ele entrar aqui na sala, que ele teve um probleminha técnico, que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouco sobre quem é a Aline faz. Ok, vamos lá então. Bom dia a todos, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. É uma honra poder fazer parte dessa live e contar um pouquinho a minha história sobre empreendedorismo. Então, o meu nome é Aline Dota, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma empresa hoje de consultoria em recursos humanos e estou aí hoje de manhã muito feliz com esse convite para poder, então, compartilhar essa trajetória, como que eu comecei, enfim, poder compartilhar e inspirar pessoas a empreender, porque sim, empreender é um bom negócio. Vamos lá, então vamos lá. Vamos lá. Eu estava ouvindo aqui você contando que você tem uma empresa, né? E eu gostaria de saber, para você, o que é empreender? Então, o que é empreender? A gente tem, às vezes, uma ideia errada de que empreender é montar um negócio. Na verdade, empreender é mudar o teu entorno. Empreender é partir para ação. Se a gente for lá para o conceito de empreendedorismo, é simplesmente isso, é colocar em ação. Colocar um desafio em ação, colocar um projeto em ação. Então, não necessariamente que para ser empreendedor a gente tem que ter um negócio. Sim, ele é vinculado, mas nem sempre todo mundo que é um empresário, por exemplo, ele é um empreendedor. Porque empreendedor tem que ser alguém que tenha visão, alguém que queira fazer a diferença, alguém que queira mudar o seu entorno. Então, nem todo empresário é empreendedor, né? E nem todo empreendedor é um empresário. Então, ser empreendedor é isso. É você ter uma ideia, ter uma visão e mudar o teu entorno. E também não é fácil, né? Porque tem que ter persistência em tudo isso, né? Porque... E assim, né? Quando que você decidiu se tornar uma empreendedora? Então, eu adoro contar a minha história. Porque a minha história, depois que eu fui estudar empreendedorismo, o empreendedorismo caiu meio que no meu colo, assim. Então, eu sou a primeira filha de 3 irmãs. Acho que minha mãe está aí assistindo. Oi, mãe! A minha mãe é fonoaudióloga. Acho que eu herdei dela a questão da coragem, né? Porque ela tem o negócio dela. O meu pai é engenheiro, então acho que daí vem a minha paixão por evidências e estatísticas. E como todo pai e toda mãe, eles tinham muitas expectativas em relação à minha carreira. Primeira filha, né? E aí, então, eu tinha como seguir o fluxo da família. Me formar em fonoaudiologia e seguir os negócios da minha mãe. Porém, não era bem o que eu queria para mim. O meu sonho, acreditem, quem está me assistindo e me conhece, acho que não conhece esse lado. Mas o meu sonho era ser veterinária. Sempre quis ser veterinária. Olha só! E aí, o que aconteceu? Eu queria ser veterinária para trabalhar com grandes animais. Cavalos, vacas. Só que aí se aproximou, isso era uma certeza para mim. Né? Era uma certeza ser veterinária. Só que aí quando começou a chegar na época dos vestibulares, tinha um primo meu que é veterinário e que falou assim para mim: Aline, veterinária não é uma coisa de mulher. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o preconceito. Hoje eu entendo que foi um preconceito. E aí, então, começaram a chegar as inscrições, metade do terceiro ano, começaram a chegar o momento de fazer as inscrições, e aquela frase dele de que veterinária não era um trabalho de mulher, me fez eu ficar insegura em relação à minha escolha. E aí eu fiz 6 vestibulares, um para cada coisa. Eu fiz medicina, eu fiz fono, né? Eu fiz jornalismo, nutrição, arquitetura e não me lembro mais. Mas enfim, era um vestibular para cada coisa.
Vocês podem imaginar a felicidade da minha família, porque nenhuma área era do mesmo nicho, na área da saúde, não, era uma coisa de cada. Aí fui começar a fazer os vestibulares, e essa escolha é bacana de contar, porque eu estava tão indecisa com o que eu queria, que eu colocava as profissões num papelzinho, tipo amigo secreto, assim. E aí dobrava o papelzinho e tirava o papelzinho para ver qual era o vestibular que eu ia fazer. Enfim, cheguei nesses 6 vestibulares, fui fazer as provas dos vestibulares e aí não passei em nenhum. Né? Ainda bem que eu não passei em nenhum, porque na época eu tinha 16 anos. Hoje eu entendo que o cérebro nem está formado para poder tomar uma decisão tão importante com 16 anos. E aí eu fui buscar, então, uma psicóloga para poder me ajudar nessas questões de buscar, enfim, o que eu seria. E aí fiquei um ano fazendo, então, as sessões. E aí eu comecei a achar bacana o trabalho dela. Achei legal essa questão de poder me ajudar, de poder me direcionar. E aí resolvi fazer psicologia. Enfim, entrei no vestibular em psicologia. A minha família não achou a melhor escolha para mim. Eu entendo hoje que a minha família queria facilitar o meu caminho. Eu acho que o dever, e a gente vai falar sobre isso, da maternidade, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Eu entendo isso hoje. Eles queriam facilitar o meu caminho. Mas eu não segui o fluxo. E eu acho que a primeira dica para quem quer empreender é justamente essa. É você não seguir o fluxo. Porque a gente está acostumado a cortar caminho. A ir pelo mais fácil. E nessa época, olhando para trás da minha história, eu acredito que foi a primeira vez que eu saí do fluxo. O meu fluxo normal seria seguir a profissão da minha mãe, ter o caminho facilitado, assumir os negócios dela. E eu não quis fazer isso. Quis fazer psicologia numa cidade longe. Eu moro em Erechim, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade é uma cidade pequena, é uma cidade em desenvolvimento, é um polo metal mecânico, é uma cidade linda para morar. Eu moro no interior hoje, né? Eu moro num sítio, aqui na minha casa tem vacas, eu tenho peixes, eu tenho açude, é a vida que eu escolhi viver. E, enfim, e nessa época do vestibular, da faculdade, eu acabei indo para Pelotas, que é uma cidade a 600 quilômetros mais ou menos de Erechim. Na época não tinha internet, então para eu poder ir para a faculdade, morar lá, eu tinha que pegar 2 ônibus. E na época não tinha internet, que nem hoje que você compra passagens pela internet. Então eu tinha que ir de Erechim a Porto Alegre, que é a nossa capital, e de Porto Alegre pegar então outro ônibus. E aí eu fui morar lá, né? Fui morar em Pelotas, não conhecia ninguém, fui em busca de um sonho de ser psicóloga, meio ovelha negra contra o que a minha família esperava para mim, e aí eu tive que aprender a me virar. Eu acredito muito e agradeço muito aos meus pais por essa oportunidade, porque foi quando eu cheguei em Pelotas que eu digo que eu virei gente. Porque até então eu não sabia fazer muita coisa. Nunca tinha pago. Eu me lembro assim que a primeira vez que eu fui pagar uma conta numa lotérica, por exemplo. Parece uma coisa idiota. Mas na época eu nunca precisei fazer nada. Eu sempre tive tudo na minha casa, nunca passei necessidade, nunca tive isso. E quando eu cheguei em Pelotas, ter que pagar conta, ter que arrumar, organizar as minhas coisas, na verdade foi um aprender a se virar. E nessa época, como eu queria provar para os meus pais que eu conseguia me virar, eu pensei assim, eu preciso criar uma estratégia, eu não quero ficar pedindo dinheiro para eles. E aí eu me lembro que na época, hoje todo mundo tem, a mulherada aí que está assistindo, eu acredito que 95% tem esse item que mudou minha vida e que faz eu entender que foi aí que surgiu o empreendedorismo. Quando eu estava na faculdade, estudante, a gente, grana curta, o que eu fiz? Eu percebia que as meninas, toda mulher gosta de arrumar o cabelo. E aí eu me lembro que eu comprei uma chapinha, que hoje também é super fácil, todo mundo tem a chapinha, aquela de alisar o cabelo. Mas na época da faculdade ninguém tinha, era uma coisa nova, pouquíssimas pessoas tinham, ainda mais num ambiente de estudante, onde todo mundo está com a grana curta. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma chapinha em 12 vezes de R$12. E aí, com essa chapinha, então, eu comecei a fazer a chapinha no cabelo das minhas amigas.
E eu comecei a cobrar por isso. Olha só que interessante. Então, aí foi o primeiro case, assim, que eu vejo, olhando a minha história, de empreendedorismo, que foi identificar um nicho de mercado, claro que de uma maneira inconsciente, de uma maneira instintiva, foi olhar para uma oportunidade, ter uma ideia que nunca ninguém tinha tido. E aí, em resumo dessa história, tinha uma amiga minha que entrou nessa onda comigo. Então, nós íamos no apartamento, né? Como é uma cidade estudante, as pessoas, enfim, os estudantes se juntam para morar, né? Então, a gente ia na casa das meninas e aí a gente fazia chapinha lá no cabelo delas. O nosso custo era baixíssimo, porque a luz era do apartamento das pessoas, né? E então eu usava a chapinha e cobrava. Eu me lembro que na época eram R$ 3 que a gente cobrava para fazer a chapinha no cabelo das meninas. E aí nós sempre tinha dinheiro, porque na sexta e no sábado, como era a época de festa da faculdade, então a gente ia em apartamentos, às vezes tinham 15 meninas nos esperando para a gente fazer o cabelo delas. Então era uma forma que eu tive de aprender a me virar com o recurso que eu encontrei. Então eu penso que o meu primeiro contato com o empreendedorismo, de uma forma instintiva, foi com a aquisição da chapinha. Que interessante, né? De tantas opções para prestar vestibular, você foi escolher psicologia e no fim, né, você teve, então você considera essa parte como aí que nasceu a Aline empreendedora, podemos dizer assim. Hoje sim, eu percebo que sim, porque daí quando eu me formei, o que acontece? Aí fiz a faculdade, entrei com a expectativa de trabalhar com crianças, psicologia clínica, eu gosto de criança, né? Então eu entrei com essa expectativa para montar um consultório e atender crianças, esse era o meu objetivo. O meu estágio na época em psicologia organizacional, ele tinha sido um estágio de um estágio só, uma experiência pequena, e aí quando eu me formei, né, a gente tem aquela expectativa, quando eu me formar, vou montar meu consultório, vou ter muitos clientes, vou ter muitos pacientes. E aí eu me lembro que na época que eu me formei, então eu trabalhava, eu subloquei uma sala de uma nutricionista, se não me engano. E aí então ela em Sananduva, que é uma cidadezinha aqui perto de Erechim. Então eu trabalhava 2 dias na semana em Erechim, com consultório, 2 dias na semana em Sananduva, e 2 dias em Passo Fundo. Então eu ficava rodando para atender. Só que aí o que acontecia? Me incomodava o fato de eu ficar esperando. E essa é uma característica empreendedora. A coisa de ficar esperando a oportunidade, esperando vir os pacientes, esperando que as pessoas me encontrassem. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar palestra gratuita. Então eu ia lá na escola, foi assim que eu comecei. Eu nem sabia que eu ia me tornar uma pessoa, uma palestrante, que eu ia me tornar uma pessoa que trabalha com treinamentos, que é o que eu amo fazer. E aí eu tava, né? Daí procurava as escolas, então, dessas cidades, e aí oferecia para eles. Então, ó, eu venho aqui na escola, faço uma palestra, explico o que é a psicologia, explico de que forma que a psicologia pode contribuir com os pais, com as angústias dos pais. E aí eu ainda oferecia descontos para as pessoas que estavam lá na palestra. Então eu dizia, não, quem vem da escola, a gente vai fazer uma parceria, eu vou lá, dou a palestra, e quem vier encaminhado da escola, eu vou fazer um preço melhor. Porque eu precisava trabalhar, precisava de clientes, né? Claro. E aí um dia nessa palestra, então até aí eu estava clínica, né? Totalmente psicologia clínica. E aí o que aconteceu? Numa dessas palestras, tinha um empresário. E aí esse empresário, no final da palestra, ele terminei assim a palestra, e ele chegou para mim e falou assim: Aline, gostei da tua fala, mas eu preciso de um psicólogo das organizações. E aí eu pensei assim, respirei fundo, recém-formada, pensei assim, eu preciso trabalhar. E aí eu olhei para ele, então, ok, eu vou lá na sua empresa e vou levar uma proposta. Só que eu não tinha nem proposta. Eu não sabia o que eu ia fazer na empresa dele. E aí eu cheguei em casa, sentei as minhas ideias, né? Pensei, ó, beleza, eu tenho um cliente, um possível cliente, que precisa de um conhecimento que eu tenho pequeno, muito pequeno, porque eu tinha feito até então uma disciplina só da faculdade, um estágio da psicologia organizacional.
E aí, então, o que eu entendo que também é uma lição de empreendedorismo? Eu fui buscar recurso. Bom, para eu poder fazer um trabalho para esse cliente, o que eu preciso? E aí fui buscar um colega meu que tinha, na época, uma empresa de consultoria, busquei uma supervisora, para poder, então, encontrar de que forma que seria o melhor jeito de fazer. E é bacana contar nessa época, porque eu trabalhava tanto, Patrícia, tanto, que teve um cliente que pediu para fazer avaliações de porte de arma. Ele tinha uma empresa de segurança. Na época, qualquer psicólogo podia fazer a avaliação de porte de arma. Hoje não mais. Hoje o psicólogo ele tem que ter uma formação específica, tem que fazer, enfim, cursos específicos. Então mudou a nossa legislação. Mas na época eu podia fazer. E também era uma coisa que eu não tinha conhecimento. E eu me lembro até hoje. Eu gosto de contar isso porque às vezes a pessoa não quer investir em conhecimento. Então, eu me lembro até hoje que esse cliente me contratou e eu fui para 3 cidades fazer avaliação de porte de arma. Então, eu lembro que foi um trabalho bem exaustivo. Foram, assim, em 2 dias eu fui para 3 cidades, saí de manhã, tipo, 4 da manhã de casa. Aí passei numa cidade, testei, passei em outra cidade, testei, dormi, passei em outra cidade, testei e cheguei em casa. Foi uma coisa, assim, um ritmo muito intenso. E aí eu procurei uma psicóloga especialista nesse assunto de avaliação de porte de arma para me dar uma supervisão. Liguei para ela e falei, olha, eu estou com um cliente, eu preciso de uma orientação. E era uma psicóloga bem renomada, até hoje eu tenho contato com ela. Essa história fazem pelo menos pelos meus cálculos, uns 15 anos. E eu cheguei com as 30 avaliações no consultório dela e eu nunca vou me esquecer que ela me cobrou a supervisão R$ 320. E eu recebi do meu cliente por esse trabalho R$ 300. Nossa. Entendeu? Então, assim, ó, no começo, quando a gente quer empreender, a gente tem aquela ideia, aquela visão, nossa, eu vou montar o meu negócio, eu vou empreender e as coisas vão acontecer. Não é assim. Não existe isso. É uma lei do retorno. Se você se esforçar muito, você vai ter o retorno. Agora, você ficar sentado, esperando a oportunidade acontecer, esperando que o cliente chegue, esperando que você tenha todo o conhecimento do mundo para executar uma tarefa, isso é muito difícil de acontecer. Então, eu vejo que essa característica do empreendedor de buscar, de levantar negócio, de meter a cara, de não ter vergonha, porque isso também é um fato. Eu não vou ir até aquele cliente, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou levar uma proposta? Não, né? Eu ia assim, eu sempre fui muito segura de mim nesse sentido, porque eu sempre busquei o recurso. E aí, então, nessa experiência desse meu primeiro cliente lá de Sananduva, que era um empresário de um ramo que eu não conhecia, que era uma mecânica de caminhões, então era um ramo totalmente diferente do meu mundo, e que era o mundo da saúde. Então eu fui, busquei uma supervisora, me inscrevi na minha primeira pós de gestão de pessoas e eu tinha o contato desse meu colega de faculdade que me ajudou nas minhas dúvidas, porque realmente era uma coisa que eu montei a minha empresa, na verdade, sem ter o conhecimento do negócio, porém segura, porque eu busquei o recurso que precisava. Basicamente, se a gente pensar em empreendedorismo no contexto, é isso. É você olhar uma oportunidade de negócio e ver qual é o recurso que você vai precisar para atingir aquele objetivo. E aí, quando eu entrei para essa pós em gestão de pessoas, o mundo se abriu para mim. Porque foi ali que eu entendi que o meu lugar no mundo era dentro de uma empresa. Quando eu comecei a estudar como que funcionava uma empresa, o que era um planejamento estratégico, de que forma que as pessoas são um quebra-cabeça dentro de uma organização, de que forma a psicologia podia contribuir com a performance, né, das pessoas para elas produzirem mais de um jeito melhor ou com mais performance, enfim. E aí essa foi a minha primeira pós em gestão de pessoas. E eu sou uma pessoa que eu nunca consegui ficar sem estudar. E isso eu descobri nessa época. Porque na escola eu nunca fui a melhor aluna. Eu sempre era aquela aluna mediana e que às vezes pegava uma recuperação, uma dependência. Então eu nunca fui uma aluna nota 10. Mas eu acredito que, estudando hoje QI, inteligência emocional, claro que o QI é importante, o intelecto, sem dúvida, ele é importante.
mas existe todo esse outro lado do QE, que é a nossa inteligência emocional, que é você estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Buscar recurso, ter iniciativa, ser automotivado, ter vontade, ter propósito, ter empatia. Então, a gente está falando tudo isso de QE. E essas coisas todas, hoje eu estudo e olho para a minha história e vejo que cada momento desses da minha trajetória, ela faz sentido quando eu estudo. Né? Então, quando eu olho um conteúdo, eu falo, poxa, mas a vez que eu fui lá dar uma palestra gratuita, já tinha a ver com quê? Né? Já tinha a ver com coragem, com vontade, com querer mudar o meu entorno. Então, enfim, né? Esse pedacinho aí da minha história, foi assim que eu entrei no empreendedorismo. Depois disso, quando eu terminei essa primeira pós, então nunca consegui ficar sem estudar. Até hoje, esse ano eu fiz uma promessa, eu brinco com o meu esposo, né, que esse ano eu falei que eu não vou fazer doutorado, mas eu tô lendo muito, muito, porque eu quero muito fazer o doutorado. Então, como o mestrado me ocupou, eu tive que investir muito tempo, então eu dei uma segurada, né, para poder equilibrar um pouco a minha vida profissional e pessoal. Mas eu sou uma pessoa que devora livros, né, eu vou assim, eu confesso, eu sou viciada em livros. Eu sou tão viciada em livros que às vezes me avisam, tem uma livraria aqui na minha cidade, e eu gosto muito de encomendar os livros dali, porque o empreendedor é isso. Eu tenho que fazer circular isso no lugar que eu vivo. Ok, eu posso comprar pela internet, algumas vezes eu até compro, mas livro eu gosto de cheirar, eu gosto de pegar. Então eu encomendo aqui da minha cidade, e às vezes eu vou com o dinheiro contado para não comprar mais livros. E chega na hora eu falo, mas eu queria esse também, peraí que eu vou lá no carro buscar meu cartão. Então eu sou viciada em livros, eu sou viciada, assim, ó, para outras coisas eu consigo me controlar. Ontem eu fui buscar um novo e aí comentei com a menina lá, Carla, o nome dela. Falei, Carla, olha, eu não consigo, eu vim com o dinheiro, mas eu vou ter que ir lá buscar o cartão porque eu também quero esse. Então, assim, ó, a busca do conhecimento é uma coisa que me move. E eu só descobri isso no momento que eu identifiquei o que eu queria estudar. Que foi quando eu comecei a estudar organizações. E aí uma coisa foi puxando a outra. Porque daí eu fui para a formação dos grupos, fiz uma formação para poder entender grupo, como que as pessoas se comportam em grupos. E aí dessa formação eu fui para o coaching, fui estudar coaching, queria entender, porque isso também é da minha natureza, eu só consigo ensinar algo que funcionou para mim. Eu posso até ser injusta em algumas vezes. Posso até ser injusta, porque às vezes o que funciona para ti não funciona para mim. Mas eu não consigo ensinar algo para alguém que eu não tenha aplicado ou que eu não tenha funcionado para mim ou para algum cliente meu. Então eu fui para o coaching para entender, veio o boom do coaching, tal, o que é coaching, né? Vamos estudar o que é isso. Aí fiz 2, 3 formações de coaching. E aí dentro do coaching, um dos pilares que o coaching ele é embasado é na neurociências. Aí é um amor, aí é um vício total, aí não tem, ó, tem o cérebro aqui do lado, meu cérebro aqui do lado, aí foi amor à primeira vista, e aí a neurociência é um tema que me apaixona, que me encanta, então eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, em neuromarketing, e aí fiz então uma pesquisa, enfim, um experimento, para poder trazer então o neuromarketing para esse mundo do coaching, e já estou assim, com um pezinho no doutorado. Né, o professor Pianaro chegou agora, então o professor Pianaro sabe que a gente está já conversando sobre essa possibilidade do meu doutorado. Então, o que eu vejo, assim, para concluir essa visão de empreendedor, é que dentro da minha história, em vários momentos, eu entendo que eu fui empreendedora de uma forma instintiva, não com consciência, porque eu não sabia o que era ser empreendedor, não sabia o que era QI, não sabia o que era QE, não sabia nada. Eu simplesmente eu não deixei as coisas acontecerem na minha vida. Eu fui procurar, eu fui buscar, eu fui fazer parceria, inventei uma palestra, eu fui. E empreender é isso. Empreender é agir. Empreender é ter ações para conquistar coisas, é ter ações para conquistar o seu espaço, é ter ações para colocar o seu negócio, é ter ações para transformar o seu meio. Então, empreendedorismo, fazendo um link com a minha história, ao meu ver, é isso. Um pouquinho da psicologia, da área, com crenças que as culturas impõem
sobre homens e mulheres, né, no sentido de que determinadas profissões são mais focadas para mulher e determinadas profissões são mais focadas para homem. Né? Claro que existe todo um movimento hoje feminino de igualdade, mas ao mesmo tempo em que há um movimento feminino na busca da igualdade em algumas áreas, tá? Também existe um corpo para impedir que dominar os papéis em outras áreas. Tá? Como, por exemplo, na educação básica. Tá? O interessante é que na educação básica você tem praticamente o domínio total do sexo feminino. E a partir da educação superior ou média, a predominância é dos homens. Na tua opinião como empreendedor, você que está vivendo isso, você que é mãe, que é esposa, que é palestrante, que é profissional, que tem uma dificuldade adicional de morar numa cidade do interior que não tem aeroporto, né? Na tua opinião, esse contexto precisa ser mudado também? Você não acha que há um corporativismo também, já que nós estamos na mesma mulher, até existe um cor-de-rosa aqui para homenagear as mulheres, né? Não há um corporativismo também das mulheres em relação a determinadas profissões, a determinadas áreas de atuação? Então, posso responder? Então, professor, eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso, e para mim a verdade é um valor muito importante. Então, tem vezes que eu falo as coisas e tem pessoas que não gostam do que eu falo, mas para mim a verdade ela é um valor importante, então eu vou responder com a minha verdade. O que eu acredito? Estatisticamente, ok, né? Temos uma situação, um fato em si. Porém, eu acredito que a gente tem que mudar o foco. Porque se eu ficar pensando, por exemplo, que eu moro numa cidade interior, que eu tenho que pegar uma estrada de chão, que eu tenho que pegar um transfer de 1h30 para chegar num aeroporto. Se eu fosse pensar, dar foco para isso, eu ia ter ficado em Erechim. E hoje, 90% dos meus clientes são fora de Erechim. 90%. Semana passada eu estava em Maringá, estou indo para São Paulo domingo, depois eu vou trabalhar em Porto Alegre, depois eu volto para Maringá e depois eu volto para o Sul. Então, eu acredito que é muito fácil a gente se colocar num meio do tipo, homens têm... ok, a gente enfrenta algumas coisas, o homem ganha mais, ok, mas eu não penso nisso. Porque se eu pensar nisso, são coisas que não vão fazer com que eu me aproxime dos meus objetivos. Eu tenho que focar naquilo que me ajuda. Eu tenho que focar naquilo que vai me aproximar do que eu quero. Então, o que eu foco? Que eu tenho a internet. 90% dos meus clientes, eu trabalho assim como eu estou com vocês hoje, em qualquer lugar do mundo. Então, é aproveitar o recurso que você tem e desfocar daquele que não tem. Bom, eu não tenho como... Eu só posso pegar um voo se eu fizer esse caminho. Se eu estiver disposta a pegar estrada de chão, se eu estiver disposta a enfrentar 1h30 de trânsito para chegar no aeroporto. Agora, se eu pensar que isso vai me impedir, e sim, muitas vezes me falaram isso, né? Tu sonha grande demais, imagina, tu é do interior, né? Enfim, até nas formações que eu ia, o pessoal brincava comigo, nossa, Erechim fazia nariz torto, nossa, Erechim nem tem no mapa, esse tipo de coisa. Que eu nunca dei bola para isso. Ou mulher, nossa, tu é mulher e trabalha num ambiente masculino, totalmente, né? Ambiente organizacional, CEOs, líderes, gerentes, né? Como eu falei, 90% dos meus clientes são fora de Erechim e a maioria são homens. Mas se eu ficar pensando nisso, não vai contribuir em nada com o meu crescimento. Então eu procuro tirar isso de foco e pensar no que eu tenho, que é o meu conhecimento, que é a minha força de vontade, que é a minha missão de vida, porque isso também tem que estar conectado com aquilo que a gente quer. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é os 2 dias mais importantes da nossa vida, é quando a gente nasce e quando a gente descobre o porquê que a gente nasceu. Então, acho que quando a gente descobre o porquê que a gente nasceu, tudo fica mais fácil, porque é ônus e bônus. Assim como você montar um negócio, você tem um lado bom, sem dúvida nenhuma. O dia que eu não quero trabalhar, eu risco a minha agenda.
Tem coisas para mim que são inegociáveis, como, por exemplo, o aniversário dos meus filhos. Podem vir uma proposta milionária que eu não vou ir. Então, ser empreendedora, ter o seu negócio, sim, tem um lado bom. Eu risco minha agenda e não trabalho. Agora, você trabalhar numa organização também tem um lado bom. Você tem lá férias, 10º. Eu nunca consegui tirar mais de 15 dias de férias. Não consigo, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho que tocar o meu negócio. Então, é aceitar, independente da cultura que você está, independente o mundo que está no teu entorno, é você identificar o que disso você aproveita, buscar o recurso que você não tem e desfocar daquilo que vai te tirar do objetivo, porque o cérebro não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, meu foco é sempre para frente. É o que eu vou fazer, o que de melhor eu vou fazer. Eu termino um treinamento, eu penso, como que eu poderia ter sido melhor? Eu termino uma aula assim, eu termino uma palestra assim, eu vou terminar a live assim. O que eu vou assistir toda ela de novo? O que eu poderia ter feito de melhor? E isso lá no início da minha carreira é bacana contar, porque lá no início da minha carreira, quando eu comecei a dar palestra, quase ninguém ia. E aí, às vezes, tinha 2 pessoas no treinamento, numa palestra, e eu dava exatamente igual. Eu enxergava isso como uma possibilidade de eu treinar. Então, eu já dei curso para uma pessoa, né, na maior da boa vontade, tentar fechar uma turma. E aí aparecia uma criatura na aula, no treinamento, e eu ia lá e dava o melhor de mim, como se eu estivesse dando para um público de, sei lá, de 50 pessoas, de 1000 pessoas. É sempre fazer o melhor, independente do lugar que você está, a cultura que você está e a crença que colocam em você. Né? De que você é do interior, de que você mora num lugar machista, de que você mora num lugar sem recurso. Enfim, eu não foco nisso. Eu foco no que está nas minhas mãos. O que depende de mim para que eu consiga ter um resultado melhor. Posso fazer uma pergunta para a Patrícia? Claro, à vontade. Ai, meu Deus, eu entrei no meio. Como é que você se sente também como mulher, né? Praticamente sozinha aí na empresa que vocês começaram já com mais pessoas, que aos poucos foram abandonando, conheço um pouco dessa história. E como é que você reage também a essa questão do mundo machista e principalmente de uma cultura japonesa, onde, e depois a Aline também pode falar um pouco sobre isso, a questão cultural, onde o homem ainda tem predominância. Bom, aqui no Japão, né, eu posso dizer que eu sinto bastante essa questão do machismo, né? Mas é uma questão assim que é uma coisa que cresceu tanto de mim, essa vontade de criar minha própria empresa, de tocar meu próprio negócio, de fazer ser diferente, né? Que isso para mim hoje não se torna algo relevante na minha vida. Ou seja, a pessoa pode chegar a falar, olha, que nem eu já ouvi uma vez, um japonês chegou para mim e falou assim, olha, o que você faz, tem outras pessoas que fazem. Porque eu estava comentando dos outros serviços que a empresa oferece, que não é somente o Maruite, o Bakuhatsu, a gente faz outros tipos presta outros tipos de serviços que tem dentro da empresa. Mas ele falou, mas disso tá cheio. Eu falei, tá cheio, mas não tá cheio igual o que eu tô fazendo. Peraí, eu tenho um diferencial no meio. Só que também não dei caso para o que ele me falou. É aquela velha história, entra por uma orelha e sai pela outra. Porque se eu for dar atenção a tudo isso, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Ótimo! Parabéns! Respondi sua pergunta, professor? Respondeu, claro. Aline, quer complementar alguma coisa? Acho que é isso, ó. Empreendedora, temos um exemplo de empreendedora no Japão, olha aí. Excelente, é exatamente esse. É a mesma história minha de uma forma diferente. Porque se a gente pensar, o nosso cérebro é igual. Então, as possibilidades são iguais. Agora, como eu vou encarar isso? E de que forma que eu vou usar o meu cérebro a meu favor? Eu sempre digo assim, ó, o entorno, a moldura, ela é diferente. Mas a essência é igual. E sempre a minha dor vai ser maior que a do outro. Posso contar outro exemplo? Como que eu aprendi isso de uma forma inusitada? Posso? Vamos lá. Então, olha só.
Eu me lembro na faculdade, a gente tem o último ano de faculdade, pelo menos na minha época, porque hoje eu estou um pouco por fora, assim, da psicologia em si. Mas na minha época nós tínhamos estágios. E aí o meu estágio de psicologia clínica, ele era com o pessoal da Federal, que era parelho comigo a idade. Eu estudava na Universidade Católica e o meu estágio era na Universidade Federal. E aí eu me lembro que eu tinha 2 pacientes com depressão. 2 pacientes. E aí a gente tem um supervisor, né, de clínica, de psicologia clínica, que é um professor, e aí ele dava as coordenadas para nós, se a gente estava indo, enfim, psicodiagnóstico, enfim, é um professor que toda semana a gente atendia o paciente e ia para a supervisão. E aí eu me lembro que um dos pacientes, ele tinha depressão, porque era uma história muito triste, assim. Ele tinha ido estudar em Pelotas, ele era, enfim, de uma outra cidade, e o pai tinha falecido, e ele não tinha conseguido os recursos para ir para o enterro do pai. Era uma história muito triste, assim, né? Eu me lembro que mexeu muito comigo, assim. Pensa a pessoa não poder ir para o enterro do pai. Então, nossa, aquilo me pegou, assim. E a outra pessoa que tinha, então, esse a gente chamava de prognóstico, ela era uma menina, uma mulher que tinha depressão, porque a família dela era uma família muito rica, e eles tinham perdido esses bens, e ela não podia mais ter a vida que ela tinha antes. Então, a queixa dela era que ela não conseguia mais comprar as coisas que ela gostava, que ela não conseguia mais comprar as roupas que ela gostava. E aí eu cheguei na supervisão indignada, sabe? Cheguei indignada na supervisão, falei, como que pode uma pessoa ter depressão por isso? Né? Cheguei assim, meio que desfazendo aquela paciente, né? Assim, não pode. Olha, o outro tem razão de estar depressivo, ela não. E o meu professor me deu um puxão de orelha. Foi assim, um dos maiores puxões de orelha que eu tomei na minha vida, porque ele foi de dedo assim em mim e falou assim, ó, quem tu pensa que tu é para julgar a dor de alguém? E essa frase também contribuiu com a minha vida, porque a gente acha que a gente não julga e a gente está o tempo inteiro julgando. Então, eu já tinha estudado neutralidade, já tinha estudado, a gente fala, eu não sou preconceituoso. Não sou... Então, assim, ó, não julgar a dor do outro, porque a minha sempre vai ser maior. Vocês dois podem estar em situações difíceis, podemos ter lá um caso, sei lá, de machismo, um caso de dificuldade de empreender, mas a minha dor vai ser maior que a de vocês. Então, sempre vai existir a dor, sempre, e a gente tem que evitar a dor e buscar aquilo que vai nos fazer feliz, que é por isso que a gente está nessa vida. A gente passa o tempo inteiro buscando a felicidade, mas não só quando ela chegar lá no final. É ir curtindo os momentos e ir comemorando as conquistas passo a passo. Que pode ser hoje um cliente, uma palestra, um depoimento, terminar um livro, né? Então, as pequenas conquistas, elas têm que ser comemoradas e a gente precisa se livrar dessa questão do preconceito, que é focar naquilo que sempre vai nos aproximar do nosso objetivo e dos nossos sonhos. Ok, parabéns. Me diga uma coisa, nós trabalhamos muito com a questão dos sabotadores, né? Como é que... O que você tem para falar para os sabotadores, já que eu sei que você fez um trabalho bastante bacana aí no mestrado de neuromarketing. Então, o que eu penso sobre sabotadores, né? Se vocês lembrarem dessa história, quem está assistindo a live, se vocês lembrarem dessa história que eu vou contar, vai ter valido para mim muito toda essa manhã de estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente tem que fugir do Vale dos Caranguejos. O que é um sabotador? O que é um caranguejo? Se eu colocar um caranguejo dentro de um balde, ele não sai. Por que ele não sai? Porque sempre tem um caranguejo que puxa alguém para baixo, né? Sempre vai puxar o caranguejo lá para baixo. E na nossa vida é o tempo inteiro assim. Crenças são assim, medos são assim, vergonha é assim. Só que o que eu aprendi, e você identificar o sabotador, que é o teu inimigo, é fácil. Aquela pessoa que te puxa para baixo, é fácil ver que é um sabotador. É fácil ver que está te puxando para baixo. Agora a gente precisa identificar quem é o caranguejo que nos ama. Porque as pessoas que estão próximas da gente, que nos amam e que querem atalhar, enfim, nos proteger, que querem que a gente atalhe o caminho, eles também são caranguejos. São caranguejos do bem.
Então, aquela coisa de puxar a gente para baixo. Então, em algumas vezes, eu digo que até os meus filhos, às vezes, são caranguejinhos. Né? Até os meus filhos, às vezes, são caranguejinhos. Meu marido, às vezes, a minha família, enfim, porque, não, mas quem sabe você fica, quem sabe... Então, é identificar o amigo que é amigo mesmo, a pessoa que está do teu lado, é aquela pessoa que quando tu põe um objetivo que, eu quero estudar, então a pessoa que vai lá e te faz café, esse é teu amigo de verdade. Agora, aquele que fala, não, você vai empreender, tem certeza que você vai empreender? Você é maluca, você é louca, olha, você está no interior, como é que você vai conseguir isso? Então, isso é um tipo de caranguejo que pode vir de alguém que ama a gente ou que está fazendo isso como uma forma de nos proteger mesmo, né? Então, a gente tem que cuidar com esses caranguejos, que são os caranguejos que nos amam, mas que eles puxam a gente para que a gente não vá no objetivo com a intenção de nos proteger. Esses são os mais difíceis. São os sabotadores mais difíceis da gente identificar. Posso fazer uma pergunta? É porque você não tem... Fora. Você tocou agora no assunto que você tem filhos, né, Aline? Como que você lidar com esse lado empresária, empreendedora, maternidade, como que você gestiona tudo isso? Então, né, eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma bênção de Deus total, assim, são maravilhosos os meus filhos, a Isadora, de 12 anos, vai fazer 13, e o Teodoro, de 8. E eu acho bacana, porque eles são os meus maiores incentivadores para que eu vá. Por exemplo, esses dias eu estava levando a Isa para a escola e perguntei para ela assim, Isa, você não sente falta da mãe? E ela olhou para mim e falou assim, olha mãe, às vezes eu até sinto falta, mas o orgulho que eu sinto de você, ele é muito maior. Então, esse tipo de conversa e de suporte deles eu tenho muito. Mas eu acredito que é porque eu procuro sempre estar atenta, estar com o coração. E isso não é uma tarefa tão simples assim. Então, como que eu faço para conciliar? Porque eu, desde que eles nasceram, eu nunca tive direito a ficar 4 meses com eles, nunca. Ficava ali até recuperada a cesárea. E depois, já estava trabalhando e corrigindo teste, amamentando e voltando e pós, né? E estudando e levando eles juntos, né? Então, eu procuro, e isso é um valor para mim, é estar de coração. Então, quando eu estou com eles, eu estou de coração. Quando eu estou com a Isa, eu estou de coração com ela. Quando eu estou com o Theo, eu estou de coração com ele. Eu faço as vontades deles no sentido assim, quando eu procuro não... como eu falei, tem coisas que são inegociáveis. Aniversário, por exemplo, é inegociável para mim. Pode ser uma palestra dos meus sonhos na minha vida que não tem negociação. Mas essa flexibilidade de viajar e de estar em casa, quando eu estou aqui, eu sou 100%, eu procuro ser 100% deles. Então, por exemplo, eu gosto de levar, por exemplo, como a gente mora no interior, agora recentemente, por exemplo, vieram 13 amigos do Theo dormir aqui em casa. E o desafio era sem tablet. Então, é esse tipo de atividade que eu me envolvo com eles, que eu sei que eles sentem que eu estou ali. Então, é estar com o coração. Quando eu estou com meu marido, eu estou de coração. Quando eu estou com as minhas amigas, eu estou de coração. E eu procuro sempre reforçar isso, é estar de coração. E quando eu estou no trabalho, eu fico com a minha consciência tranquila. Claro que eu ajusto muitas coisas em casa. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam para que eu possa voar. Eu digo, para que eu possa voar, eu tenho uma retaguarda. Tanto do meu marido, que me apoia muito nesse meu trabalho, que ele é um grande incentivador. Uma pessoa que eu amo, que eu escolhi para mim, é uma pessoa que me incentiva, que ele permite que eu vá ajustando as crianças. Então, no início de ano, eu tiro ali uns dias de férias para fazer a adaptação deles na escola. Eu faço planilhas para eles com as atividades que eles têm que fazer, com as responsabilidades deles. Então, eu sei dias que são de prova, que eu não estou aqui, eu estou uma lição de longe. Hoje em dia, com a tecnologia, tem vezes que eu digo que não dá tempo nem de sentir saudades. Porque a gente está tão conectado. Essa semana eles me aprontaram porque eu sou exigente, eu não deixo eles comer sobremesa, por exemplo, quando eu estou aqui. Eu corto a sobremesa. E aí eu estava essa semana em Maringá, e aí eles me chamaram no vídeo, no horário do meio-dia, só para mostrar que eles estavam comendo brigadeiro. Então, quando eu saio de casa, eu sei que eles têm alguns benefícios, assim.
Mas então eu procuro sempre conciliar, né? Fico 3 dias fora, procuro ficar 2 aqui, e aí eu vou no mercado, e aí eu vou na escola, e aí eu vou levar no futebol, e aí eu assisto futebol. Então eu acredito que é o equilíbrio, porque isso também eu aprendi num trabalho, que eu trabalhava numa cidade do interior de Erechim. Vocês imaginam que para chegar nessa cidade eu tinha que dirigir 50 quilômetros de estrada de chão para chegar nessa cidade. E eu passava a semana nessa cidade e depois voltava. Uma cidade que, para mim, foi uma outra faculdade, assim. Foi maravilhosa essa experiência de ter trabalhado nesse lugar. E eu me lembro que eu via as mães desses lugares, que era muito no interior, as crianças sendo criadas sem atenção. E aí quebrou uma crença que eu tinha, porque a minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe sempre foi de trabalhar fora. E aí, olhando essa realidade de chegar na casa, porque eu fazia PSF, que é Programa da Saúde da Família. Então, eu pegava o carro da prefeitura e ia nos locais mais de difícil acesso. E aí, quando eu chegava nesses lugares para observar, fazer observação e lá os meus registros, eu percebi o quê? Que a mãe estava em casa, fazia, sim, trabalhava, porque, enfim, cuidava da casa e tirava leite da vaca, enfim, essas atribuições de agricultores, né? Só que ela não olhava para a criança. Ela estava ali fisicamente, mas de coração não estava. E aí a criança era criada assim, tendo, entre aspas, tendo a mãe. Então eu aprendi muito quando eu me deparei com essa realidade. Foi uma lição. Eu nem tinha filhos na época, e eu olhava para essa situação dizendo assim, oh, não, é isso que eu não quero para mim. Eu identifiquei naquele momento o que eu não queria para mim. Então, hoje, tem muita gente que fala, meu Deus, você viaja e teus filhos e a tua família. Mas eu vou muito com a consciência tranquila. Eu vou muito tranquila porque eu sei que quando eu estou aqui com eles, eu estou de coração. Se tiver que trazer 12 crianças para dormir aqui em casa e virar a noite com eles, e ir com a Isadora, e ir no cinema, e ir no mercado com eles, e organizar lanche, eu estou de coração com eles. Então, isso é fundamental. Para a gente conseguir voar, para a gente conseguir empreender, para a gente conseguir buscar os nossos sonhos, a gente tem que ter essa consciência e essa escolha de forma consciente. Porque eu escolhi essa vida com os seus ônus, com os seus bônus. Eu tenho, assim, o privilégio, e eu não posso dizer que é sorte, porque não é sorte, é muito trabalho, de dizer que eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou muito feliz, eu sou realizada, eu sou feliz, eu sou motivada. E isso tudo eu conquistei há muito trabalho árduo, muito estudo, muito trabalho, muita coragem, muito meter a cara mesmo para empreender e conseguir equilibrar todos esses papéis aí de mulheres que, independente da sociedade que a gente está, se é aí no Japão, se é aqui no Brasil, se é na Itália, enfim, lugar que é, a gente tem essa cobrança. Né, da mulher que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos, que tem que trabalhar, que tem que estar bonita, e aí começa, né, uma série de questões que a sociedade nos cobra e nos impõe. Então, é uma escolha, e sim, é possível equilibrar isso, sem dúvida nenhuma. Só prova viva disso, que é possível equilibrar filhos, marido, trabalho, amigos, esporte, enfim. Eu procuro levar isso para a minha vida, estar de coração. Legal. Parabéns, Aline. Não é à toa que eu te convido nesse processo. Tá? E se te deixar aqui, você fala durante 5 horas ainda, né? Falo. Muito bem. Eu queria que você, já o adiantado tempo, e aí no Japão já são 10 horas da noite, né? Queria que você fizesse um fecho disso tudo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade, obviamente, né? É sempre um prazer te rever também. Vou te cobrar a questão do doutorado, né? Não vai escapar, não. Né? Tem outra pessoinha ali que eu dei uma risadinha também, já sabe que eu estou cobrando dela também. Né? Então, eu queria que você fizesse o fechamento disso. E parabéns pela postura, parabéns pela conversa, e para as pessoas que estão nos assistindo aí, né, eu queria deixar claro exatamente esse Marui Table, para que nós possamos se contar um pouco da sua vida, da sua experiência, né, de uma forma honesta, de uma forma simples, numa linguagem não rebuscada,
rebuscada, sem precisar de usar termos tecnicistas, tá? Sem querer mostrar, às vezes, um conhecimento superficial que muitas vezes não é a essência dele. Então, parabéns pela conversa. Eu lamento ter entrado um pouco mais tarde, embora eu estivesse ouvindo um pouquinho. Mas, então, permitiu, vou pedir para você, primeiro para ela se despedir, depois você faz o fechamento. Muito obrigado, viu? E eu, qualquer hora, eu vou tomar aquele café. Só chegar, professor. Vamos lá, Patrícia. Bom, antes de você fazer o fechamento, Aline, vou dar só uma passada rapidinho aqui. Estão pedindo para você mandar bom dia para Roma. Ok. Bom dia, Roma. Beijo, Dedê. Não esquecer deles ou dela. Teve aqui um comentário, o Fernando Castro colocou: o mundo concede os seus grandes prêmios, tanto em dinheiro como em honras, em troca de uma coisa apenas, a iniciativa. Comentário dele. Fernando, um beijo para você. Não, bom comerídio, Roma. E outra pessoa colocou: a inspiração nesta manhã de sábado, gratidão. Ai, que coisa boa. Inspiração também, Dayana Garcias. Olha, que delícia. Um beijo, pessoal. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história. Obrigada, professor, pelo convite. E sim, estamos negociando o doutorado. Falei no início, antes do senhor chegar. Então, sim, é um desejo, é um sonho. Vou realizar ele, com certeza. Patrícia, só tenho a agradecer, te parabenizar por conectar as pessoas e ter essa ideia empreendedora, inovadora. Eu espero de coração ter contribuído. Fico à disposição. Estou muito feliz de poder ter conectado tantas pessoas em tantos lugares e cumprir com a minha missão, que é muito clara, que é de contribuir com o crescimento das pessoas. Eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, enfim, eu fico à disposição, porque com certeza esse é o meu lugar no mundo. Então, muito obrigada, parabéns e até a próxima. Obrigada, Aline. Aline, você tem alguma página, caso o pessoal queira seguir, algum post seu ou perfil? Sim, então, eu não consigo mais adicionar ninguém no meu Face pessoal, mas eu tenho a minha fanpage, Aline Dota, tenho as redes sociais, tenho o LinkedIn, Instagram, né? Então, quem quiser pode adicionar, pode fazer perguntas. E muito obrigada. Dica, então, hein? Pra quem conhece essa super simpática Aline, adorei conhecer você, adorei a live de hoje, também muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E parceria aqui com o Dr. Pianaro, que a gente está aqui todo mês fazendo lives e também com próximos projetos também, aqui fazendo parte do Baku Hatsu Mind Japan. E também a todos vocês que estão aqui desde o início da live, a outras que entraram aqui durante a live, o meu muito obrigada. E mês que vem teremos mais uma. Eu conto mais pra frente quem será nosso próximo convidado. Aline, um beijo. Dr. Pianaro, um beijo. Muito obrigada. E ótimo dia para vocês daí. E para nós aqui no Japão, uma boa noite, bom descanso para vocês que estão aqui nos assistindo. Até mais.